Pois bem, querido amigo, querida amiga, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa. Hoje, terça-feira, teremos o nosso segundo tema da nossa nova série Jesus Revelado, a identidade do Messias da profecia. E vamos aprender sobre eventos importantes na história da salvação, eventos importantes realizados pelo Messias para aplainar o caminho de retorno da humanidade para Deus. O plano da salvação desenvolvendo através da obra e dos ensinos do Messias. Hoje daremos um segundo passo e vamos falar sobre a vida santa de Jesus, a vida sem pecado que ele levou. Ele era conhecido até mesmo pelos demônios como o Santo de Deus. E nós vamos entender um pouquinho mais esse assunto. Antes, porém, quero convidar você que gosta de estudar a Bíblia a acessar o nosso site, bibliamais.com.br. Nesse site, você vai encontrar vários estudos da Bíblia e um deles pode ajudar você na sua caminhada espiritual. Quero aproveitar e dizer para você também que nós temos esse programa aqui no SBT graças ao apoio e à doação de vários amigos. E se você quiser fazer uma doação para o nosso programa, para mantermos esse programa no ar, aí vai o Pix para você, que é doe@primeirodeus.com.br. Repetindo, doe@primeirodeus.com.br. Através dessa chave Pix, você faz a sua doação para o nosso programa. E a você que já é um doador, muito obrigado pela ajuda que você tem dado mensalmente para mantermos esse programa no ar. Sua Bíblia já está aí? Quero pegar a minha aqui agora e nós vamos avançar para o estudo de hoje. E vamos dar mais um passo estudando a respeito do Messias da profecia. Quem é Jesus? Esta é uma pergunta que todos nós, cedo ou tarde, teremos que responder. Quem é Jesus? Para alguns, ele é um professor, para outros, um profeta, um mestre, um revolucionário, um rabino extraordinário, quem sabe um judeu progressista, um sábio conselheiro. Quem é Jesus para você? Jesus é o próprio Deus em carne e osso, que morreu para salvar a raça humana. A morte de Cristo na cruz foi um passo dado no grande projeto da salvação de Deus. E nós iremos hoje entender como que esse plano se efetivou. Através de 8 eventos que serão estudados aqui ao longo dessas semanas, nós iremos identificar o Jesus como sendo o Messias da profecia bíblica. 8 eventos na história do Cristo. Chegamos ao segundo evento, vida sem pecado. Ontem nós vimos o nascimento virginal de Cristo e hoje o tema será vida sem pecado. Então pega a sua Bíblia e vamos juntos nesse tema que é tão especial. Antes, porém, de avançarmos no estudo, como é o nosso hábito aqui, a gente gosta sempre de orar, pedindo a bênção do Senhor para o estudo. Ora comigo? Nosso Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nós queremos entender a Tua voz a nos falar. Queremos entender o Teu recado para cada um de nós. Por isso, bom Deus, nos ajuda com o Teu Espírito, que Ele possa ser o nosso professor e que nós possamos entender a Tua voz agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao tema de hoje. Eu queria começar com esse texto mencionado pelo próprio Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 46. Jesus assim declarou: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Talvez você já se deparou com esse texto em vários momentos na sua leitura bíblica. Você consegue entender a essência do que Jesus está dizendo? Quando Jesus declara aqui em João capítulo 8, 46, qual de vocês pode me acusar de pecado? Jesus está dizendo o seguinte: quem de vocês pode apontar em mim um único pecado? Ninguém pode. Por quê? Porque
ele nunca pecou. Ninguém podia. Você se lembra daquele episódio em que uma mulher foi surpreendida em adultério e ali as pessoas estavam com pedras nas mãos prontos para apedrejá-la, mas eles também queriam armar uma cilada para Jesus e eles então perguntam para Jesus, aliás, eles trouxeram a mulher até a presença de Cristo e perguntam, mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Tu, pois, que dizes? Você percebe a armadilha que eles estavam montando? Se Jesus dissesse, não, então vocês sigam a lei de Moisés e apedrejem a mulher, eles diriam para ele, mas quem é o Senhor para autorizar a morte de alguém? Apenas Roma pode fazer isso. Se Jesus dissesse, não, vocês não devem apedrejar essa mulher, eles diriam, mas quem é o Senhor? Maior que Moisés? Para contrariar as orientações que Deus deu para ele e as leis que nós seguimos? Em todos os casos, Jesus enfrentaria um problema. Então Cristo, com a sua sabedoria divina, disse então para eles, olha, aquele que aqui não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Como termina a história? Um por um foram se retirando, porque todos reconheceram e entenderam que eles eram pecadores. Aliás, nesse grupo todo, havia apenas uma pessoa que poderia ter pego uma pedra e lançado contra a mulher. Havia apenas um ali que não tinha pecado, o próprio Senhor Jesus. Mas ele não fez isso. Por que não? Porque a sua missão não era destruir, matar. Ele veio para salvar aquele que estava perdido. A vida pura e santa levada por Cristo tem muito a nos ensinar. E nesse verso, ele está perguntando, quem de vocês me convence de algum pecado? Houve uma outra ocasião no ministério de Cristo, aqui em João 14:30, onde ele declarou para os discípulos, já não falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo e ele não tem nenhum direito sobre mim. Sabe o que significa essa expressão? Ele não tem nenhum direito sobre mim? Algumas versões dizem, e ele nada tem comigo, ou nada tem em mim. Ou seja, não havia pecado em Cristo. Não só atos pecaminosos, como não havia nele natureza pecaminosa. Pastor Arilton, o que é natureza pecaminosa? Bom, é a tendência que eu e você nascemos com ela para fazer as coisas erradas. Eu e você já nascemos em pecado. E essa tendência de fazer as coisas erradas, ela é inata em nossa natureza. Nós somos pecadores. Davi expressou isso em sua oração. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Mas diferente de nós, Jesus não tinha tendência para o pecado. Então Cristo, quando esteve nessa terra, ele não só nunca cometeu atos pecaminosos, como ele não tinha tendência para o pecado. E é por isso que ele podia declarar, aí vem o príncipe desse mundo, Satanás, e ele nada tem em mim. Ou seja, Cristo nunca pecou e nem tinha tendência para o pecado. Você está entendendo a santidade e a pureza dele? E essa santidade e essa pureza de Cristo é creditada hoje a todo aquele que aceita a Cristo como Salvador. Então, o levar uma vida sem pecado foi mais um passo que Jesus deu no grandioso plano de salvar a humanidade. Tivesse ele cometido um único pecado, ele também teria necessidade de um Salvador e não poderia ser o nosso. Mas graças à sua vida sem pecado, Jesus pode hoje interceder por nós junto ao Pai e atribuir a nós a sua perfeita justiça em lugar da nossa vida pecaminosa. E aí nós chegamos a um detalhe bem interessante no ministério de Jesus. A Bíblia fala do batismo dele. Aí vem a grande questão. Se Jesus não tinha pecado, logo o batismo dele não era necessário. Você concorda? Ele não tinha pecado.
Então não era necessário que ele fosse batizado. E se o batismo de Jesus não era necessário, por que ele então aceitou ser batizado? Se não era necessário, por que os escritores dos evangelhos fizeram questão de mencionar o batismo de Jesus nos 4 evangelhos? Quando nós vamos para a Bíblia, é isso que nós vemos. O batismo de Cristo, ele é relatado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles falam a respeito desse importante acontecimento. Mas se batismo significa remissão, perdão de pecados, nascimento para uma nova vida, e Cristo nunca pecou, por que é que ele precisou passar por um batismo? Um outro detalhe, o batismo é uma doutrina neotestamentária, ou seja, o batismo começa no Novo Testamento. Você não tem exemplos de pessoas sendo batizadas no Antigo Testamento, porque foi João Batista quem introduziu o rito do batismo. Mas Cristo precisava ser batizado. Então hoje nós vamos entender um pouquinho melhor o que é batismo e por que Jesus passou por essa cerimônia. Bom, o batismo, segundo a Bíblia, é primeiro a expressão de nossa fé, de nosso arrependimento. Você se lembra em Atos capítulo 2, enquanto o apóstolo Pedro está pregando cheio do Espírito, lá no verso 38 ele diz assim: arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado. Então, eu sou batizado para expressar o meu arrependimento. Arrependimento é tristeza pelo pecado cometido. Arrependimento é você tomar a decisão de não praticar mais aquilo que antes você praticava. Então, o batismo, ele é símbolo de arrependimento. Ele é também uma expressão da nossa fé. Você vai se lembrar também, em Atos capítulo 8, do momento em que o Espírito Santo orienta Filipe para encontrar o eunuco, um homem que era um alto funcionário da rainha. E agora, quando Filipe se encontra com esse eunuco, ele está lendo o profeta Isaías, e Filipe pergunta se ele está entendendo o que ele está lendo. Ele disse: como que eu posso entender se não há quem me explique? E ele então sobe no carro e começa a explicar para o eunuco. Em dado momento da conversa, ele chega a um local onde havia água e o eunuco diz assim: eis aí a água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe responde: é lícito, se você crê de todo o coração. E ele responde: eu creio. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Você entende que Filipe só batizou o eunuco porque ele expressou fé no Messias? Eu creio. O que me impede? O que falta ainda? Então, o batismo é uma expressão de fé. Quando eu aceito ser batizado, eu estou não apenas arrependendo dos meus pecados, mas eu estou expressando a minha fé em Cristo. É por isso que eu sou batizado. Bem, o batismo simboliza então uma expressão do nosso arrependimento, da nossa fé, mas tem um segundo ponto. O batismo é um sinal para a entrada na membresia de uma igreja local. Nós nos batizamos para pertencer a uma igreja, a um corpo de crentes. E isso está em perfeita harmonia com a orientação bíblica do próprio Jesus Cristo. Foi Jesus quem declarou certa vez: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. O que vocês desligarem da terra terá sido desligado dos céus. Jesus disse essas palavras a Pedro, aos discípulos. Ou seja, enquanto eles faziam a obra do Cristo, as pessoas que iam se convertendo e sendo batizadas, elas iam sendo arroladas à igreja primitiva, mas ao mesmo tempo os seus nomes iriam para o livro da vida nos céus. Elas estavam ligadas aqui na terra e ligadas no céu. E a Bíblia também fala de que quando alguém, estando pertencendo à comunidade de crentes, não vive à altura,
não vive as verdades que a Bíblia apresenta, mas começa a viver em pecado, a igreja tem que tomar providência, tem que ajudar a pessoa, tem que visitar a pessoa, tem que chamar mais alguém para ajudar. E depois de todos os esforços feitos, se a pessoa não quer se arrepender do seu pecado, não quer deixar o caminho do pecado, ele deve ser desligado do corpo, que é a igreja. Esse é o sentido das palavras de Jesus a Pedro. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. O que vocês desligarem da terra será desligado dos céus. Então, o batismo, ele também representa a nossa ingressão, o nosso ingresso na comunidade cristã, na igreja, onde nós agora passamos a ser membros do corpo de Cristo e devemos viver em harmonia e paz com todos os outros membros do corpo. Um outro detalhe. Jesus não batiza para o perdão para seus pecados. Por que ele não faz isso? Como nós já vimos, porque ele não tinha pecado. A escritora norte-americana Ellen G. White escreveu na obra, ou uma carta que ela escreveu, a carta 8 de 1895, falando de Cristo, ela diz assim: ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado puro, impecável, sem uma mancha de pecado sobre si. Ele era a imagem de Deus. Cristo se encarnou e nasceu da Virgem Maria, mas também sem pecado, sem tendência para o pecado. Isso nos ajuda a entender que Jesus, ele não precisava ser batizado, dada a sua pureza. Uma outra verdade é que Jesus não tem fé. Por que ele não tem fé? Porque ele é o objeto da fé. Nós temos fé nele. Ele é o objeto da fé. Jesus não queria fazer parte de nenhuma igreja. Essa declaração pode parecer contraditória. Mas por que ele não queria fazer parte de nenhuma igreja? Porque ele é o cabeça da igreja. É isso que ensinam os apóstolos. Olha o que Paulo disse em Efésios 5:23. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha o que Paulo diz em Colossenses 1:18. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Jesus não queria pertencer a uma igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele organizou a igreja. Jesus também não era cristão. Pastor, Jesus não era cristão? Não. Por que não era cristão? Porque ele não poderia ser e jamais será cristão, porque a palavra cristão significa aquele que segue a Cristo. Pela primeira vez, quando os discípulos foram chamados de cristãos, lá em Antioquia da Pisídia, esse termo cristão era um termo pejorativo. E o que ele significa? Pequenos cristos. É isso que significa a palavra cristão. Pequenos cristos. Ou seja, ao se olhar para os cristãos ou para as pessoas que seguiam a Cristo, naquela época, eles diziam assim, de forma pejorativa: ah, você está tentando imitar aquele homem que foi crucificado? Ah, você é um pequeno Cristo, você é um cristão. As pessoas eram ridicularizadas por tentarem viver como Jesus viveu. Foi nesse contexto que surgiu a palavra cristão, pequenos cristos. Então os discípulos foram assim chamados porque eles estavam tentando reproduzir a vida de Jesus, copiar seu exemplo, andar nos seus passos, seguir seu modelo. Um outro detalhe, um cristão sempre é um pecador. Um cristão é aquele que reconhece e confessa seus pecados. Jesus nunca pecou. As realidades são diferentes. A Bíblia ensina que nós, por natureza, somos maus. A palavra de Deus declara em Romanos 3:22, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você percebe a força das palavras de Paulo? Pois todos pecaram. Não há um só que entenda, que faça o bem. Todos nós andamos extraviados, desgarrados como ovelhas. Todos pecaram, diz Paulo. E por causa do nosso pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. Isso aconteceu com Adão e Eva. Lembra que eles estavam nus no jardim do Éden e eles andavam cobertos por uma auréola de santidade, uma luz divina os envolvia. Mas quando eles cometeram o pecado, eles perceberam que estavam nus e agora colheram folhas de figueira e fizeram vestes, roupas para si. Então eles perderam essa glória de Deus, esse brilho celestial que envolvia a cada um deles. Paulo está dizendo a mesma coisa. Todos pecaram e estão destituídos, perderam essa glória de Deus que Adão e Eva perderam quando eles pecaram. Mas maravilhoso o Evangelho. O mesmo texto que afirma que todos pecaram e estão sem a glória de Deus, também afirma que nós somos justificados gratuitamente por sua graça através da redenção que há no nome de Jesus Cristo. Isso mesmo. Através de Cristo, nós podemos ser resgatados. Nós podemos ser completamente perdoados. Assim, você foi muito mal, continua sendo mal e vai descobrir que era mal. O ser humano é assim. Se nós dermos um mergulho dentro de nós mesmos, o que nós veremos? O que só você sabe que você já fez errado? Por quais caminhos você andou que ninguém sabe? Ao examinarmos nossa vida, a gente percebe quão longe às vezes vamos do Senhor Jesus. E isso é uma coisa genérica em todo ser humano. Quando você olha para a Bíblia, olha para exemplos como Daniel. E o que Daniel diz lá em Daniel capítulo 9, na oração que ele faz? Nós temos pecado contra o Senhor. A nós cabe o corar de vergonha. Nós não temos andado nos teus caminhos. Por mais santo que tenha sido Daniel, ele também era um pecador. Alguém que tinha suas falhas, suas lutas. Esta é a condição geral do ser humano, da humanidade. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, nós percebemos quão maus nós somos. Mas o Evangelho é uma mensagem sobre os homens perdidos em si mesmos. Eles dizem: Senhor, eu sou um fracassado, eu não consigo fazer o bem por mim mesmo, por isso eu preciso da sua graça. Esse é o Evangelho que nos aproxima de Deus, que nos faz depender dele, a despeito dos nossos pecados, das nossas falhas, nós nos aproximamos dele. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais semelhantes a ele nos tornamos. Esta é a obra do Evangelho. Esta é a obra maravilhosa da graça de Deus. Assim, o Evangelho é a boa notícia para aqueles que conhecem a vileza, a maldade, a pecaminosidade do seu coração. O Evangelho é essa boa notícia. Se Jesus não precisava ser batizado, por que ele foi? Primeiro, eu queria que você conhecesse 5 razões pelas quais Jesus passou pelo batismo. Mateus 3, 13 a 17 declara que ele veio da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Primeiro, o batismo de Jesus validava o ministério de João Batista. As profecias do Antigo Testamento apontavam a vinda de um precursor, de uma voz que clamava no deserto. E quando veio João clamando no deserto, preparando o caminho para o Senhor, e Jesus busca João para ser batizado,
Cristo está validando o ministério de João Batista. Segundo, Daniel 9:25 declara que se passariam 69 semanas até a vinda do ungido. E Cristo é ungido por ocasião do seu batismo. Então, Daniel 9:25 está marcando a data do batismo de Cristo para 69 semanas ou 483 anos depois do decreto de Artaxerxes, que foi promulgado em 457. Logo, o batismo de Jesus foi no ano 27. O terceiro motivo pelo qual Jesus se batizou é porque ele revela a grandeza dos propósitos de Deus. A Trindade esteve envolvida no batismo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus queria que através desta manifestação dos três seres da divindade, todos entendessem a grandeza do plano da salvação. O interessante é que quando a gente estuda um pouquinho de mitologia, a gente descobre a respeito dos deuses irados. E esses deuses, para que eles fossem aplacados, as pessoas ofereciam sacrifícios. Mas no Evangelho, Deus oferece um sacrifício para agradar os homens. E esse sacrifício é o Filho amado de Deus. É Jesus que dá a sua vida por todos nós. Cristo também foi batizado porque o batismo dele revelava a natureza do relacionamento dele com o Pai. E é por isso que o Pai disse lá dos céus: "Este é o meu Filho amado e quem me comprazo." E por que Deus se alegrava com o seu Filho Jesus? Porque Cristo, ao se encarnar e assumir a natureza humana, ele se ligou a nós por laços que jamais serão rompidos. Para sempre o Filho será Deus homem. E finalmente, Jesus também passou pelo batismo para dar um exemplo para mim e para você. Ele declarou em Mateus 28, "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos." Sim, Jesus passou pelo batismo para deixar para todos nós um exemplo de que nós também devemos ser batizados. Ao mesmo tempo que Cristo vai dando todos os passos no cumprimento do plano da salvação, cumprindo toda a tipologia apresentada no Antigo Testamento, ao mesmo tempo que Jesus vai estabelecendo esses pilares em seu ministério até a conclusão do seu trabalho em prol da humanidade, ele deixa para nós um apelo. Um apelo para que nós sigamos seu exemplo e também passemos pelo batismo. A pergunta que eu faço para você hoje é: você já foi batizado como Jesus? Você já foi mergulhado nas águas como Jesus um dia foi? Você já passou pelo batismo bíblico como uma profissão de fé, como um testemunho de entrega e aceitação de Jesus como teu Salvador? Se ainda não, quem sabe agora seja um bom momento para você tomar essa decisão. Querido amigo, querida amiga, que tal você tomar a mesma decisão que um dia Jesus tomou, de passar pelo batismo? Ele fez isso por pelo menos 5 motivos, como acabamos de estudar, mas um deles é para dar um exemplo. Eu espero que esse exemplo seja seguido por você. O meu conselho é que você procure uma igreja adventista mais próxima da sua casa. Fale do desejo do seu coração de passar pelo batismo, de também ser membro do corpo de Cristo e dessa maneira estar pronto para a volta dele. Se esta é a sua decisão, eu queria orar com você agora. Nosso Pai, muito obrigado pelo teu maravilhoso exemplo ao ser batizado por João Batista. Nasce em nosso coração o desejo de também sermos batizados e dessa maneira nos prepararmos para o teu breve regresso.
que o Teu Espírito Santo continue atuando em nosso coração e que Ele complete em nossa vida a obra que um dia Ele começou. Oramos em nome de Jesus. Amém.